Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Pontes, estou aqui mais uma vez para fazer uma breve exposição de um texto bíblico e a gente vai falar sobre a cura do cego Bartimeu, baseado lá no texto de Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. E eu convido a você a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos extrair 4 lições importantíssimas para a gente aplicar na nossa vida. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Fica até o final. Certa vez Jesus estava saindo da cidade de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu quem estava passando, era Jesus de Nazaré. E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento, muitos começaram a repreender ele para que ele ficasse calado. E é daqui, desse ponto, que nós vamos tirar 4 lições importantíssimas que eu tenho certeza que vão fazer grande diferença na sua caminhada cristã. A primeira lição é o seguinte: não desanime com aqueles que te desencorajam. Imagine só se Bartimeu tivesse dado ouvido a todas aquelas pessoas que o repreendiam. Depois de algum tempo, todas aquelas pessoas iriam continuar pelo seu caminho e Bartimeu ia ficar ali à beira do caminho mendigando. Aqui está a grande receita, que é perfeita para quem quer continuar do mesmo jeito. É só dar ouvido a esse tipo de pessoa que te desencoraja. Agora, se você quiser ter uma vida mudada, transformada, você precisa fazer totalmente o contrário. E é impressionante a falta de compaixão daquelas pessoas diante da situação humilhante de Bartimeu. Mas se existiram aqueles que não se hesitaram em repreendê-lo, com certeza não faltarão pessoas para fazer o mesmo com você. E provavelmente a sua situação é melhor que a de Bartimeu, mas também provavelmente não deve ser das melhores. Bom, se você quiser ficar onde você está e dar ouvido a essas pessoas, fique à vontade. Depois de algum tempo, todas elas seguirão o seu caminho e você vai continuar do mesmo jeito. Só que a Bíblia diz que Bartimeu, ele continuou a gritar e a clamar a Jesus. Ele precisou superar a resistência antes de receber a cura e nós também precisamos superar esse tipo de resistência e não ficarmos acomodados. A segunda lição é o seguinte: perseverar. Isso significa insistir até alcançar. Como é que foi a reação de Bartimeu depois que muitas pessoas mandaram ele calar a boca? A Bíblia diz que primeiro ele gritou, mas que depois daquela repreensão, ele gritou ainda mais. Veja só o que o texto diz: muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá no versículo de número 48. A primeira lição nos ensina que devemos ser perseverantes, mas a segunda lição nos ensina algo a mais. Ele percebeu que o que tinha feito na primeira vez não foi o suficiente, então na segunda vez ele faz um esforço a mais para clamar a Jesus. Então a gente percebe que perseverar é indispensável, mas nesse caso a gente aprende que, além disso, ele teve disposição para fazer mais do que ele tinha feito na primeira vez. Ele fez mais na segunda vez do que na primeira. Aqui temos um grande ensinamento, porque nós também precisamos perseverar. Mas perseverar não significa somente tentar mais uma vez. Quem sabe não temos que agir de uma forma diferente na segunda tentativa. Talvez todo o esforço da primeira tentativa não tenha sido suficiente, por isso o que não pode faltar é aquele ainda mais na segunda tentativa. Fazer diferente do que foi feito na primeira tentativa, acrescentando o que for necessário para você alcançar o objetivo. A terceira lição é o seguinte: o Senhor pode fazer o que o homem não pode. Eu quero chamar a atenção para 2 coisas importantes aqui em Marcos capítulo 10, que é o texto base. Primeiro, o texto bíblico demonstra que no início Bartimeu estava sentado à beira do caminho e no fim ele estava em pé diante de Jesus. E em segundo lugar, mostra que no início ele estava pedindo esmolas e no fim ele está pedindo a cura. São 2 pontos simples, mas evidenciam toda a fé, perseverança em buscar o Senhor, percepção da oportunidade e o desejo de mudança de vida que ele sentiu. Sobre o primeiro ponto, Bartimeu estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, mas no fim ele estava de pé diante de Jesus. Se ele tivesse ouvido que qualquer outra pessoa estivesse passando por ali, eu duvido que ele teria tido tanta fé. Eu duvido que ele clamaria por misericórdia em alta voz como ele fez. Com certeza ele não teria a mesma reação se tivesse passado por ali uma autoridade romana como um Herodes, ou alguma autoridade judaica como um sumo sacerdote. Também eu duvido que ele teria tanta disposição de perseverar diante da multidão que mandava ficar quieto. Ele só fez aquele esforço porque ele sabia que aquilo valeria a pena, porque quem estava passando lá era Jesus de Nazaré. Isso é justamente o contrário do que a gente vê hoje, porque a gente vê tanta gente depositando esperança em homem e não em Deus. Pessoas que depositam a confiança nas autoridades, em políticos, em empresários, mas não confiam no Senhor. Não estou dizendo que você não deve confiar nas pessoas, mas eu estou dizendo que você não deve confiar nas pessoas absolutamente.
e que nós devemos confiar no Senhor acima de tudo, e que nós possamos dizer como o salmista diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. Sobre o segundo ponto, Bartimeu estava pedindo esmola no começo e no final ele estava pedindo a cura. E se fosse qualquer outra pessoa que estivesse passando ali, ele iria continuar sentado pedindo esmola, aproveitando a grande multidão para tentar fazer uma maior quantidade de esmola. Mas quem estava passando ali era Jesus de Nazaré. A oportunidade era única, então ele saiu da zona de conforto, enfrentou a resistência daqueles que estavam se opondo a ele e foi buscar a Cristo com toda intensidade. Cristo o chama e lhe pergunta: o que quer que eu te faça? Imagine se Bartimeu tivesse pedido a mesma coisa que ele pedia para qualquer homem. Se ele tivesse pedido uma esmola para Jesus, talvez tivesse se conformado com a vida que estava levando e fosse mais cômodo voltar para a beira do caminho e continuar mendigando. Se ele tivesse feito isso, ele teria desperdiçado a chance de mudar a sua vida. Mas para Cristo ele não pediu esmola, ele pediu a cura. Ele desejava ser abençoado e não somente ter a bênção. E por aqui a gente vê pela sua resposta que ele desejava uma mudança de vida. Ele sabia que existem coisas que somente Deus pode fazer. Para os homens, ele só pedia esmola, mas para Deus, ele pediu o que ele mais almejava, que era um milagre. Se você precisa da cura de algo difícil, de algo que é até impossível, algo que os homens não podem fazer, não gaste tempo pedindo para homens o que eles não podem fazer. Vá ao seu quarto, feche as portas, a sós com Deus, insista em oração. Você pode pedir e o milagre vai chegar. O Senhor pode atender o seu pedido, porque é assim que ele nos ensinou em Mateus capítulo de número 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque tudo que pede recebe, e tudo que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A quarta lição é a seguinte: não abandone Jesus depois que você receber a bênção. Por fim, o texto bíblico vai dizer que Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho depois que ele recebeu a visão. E é interessante a gente notar que no começo ele estava à beira do caminho, mas no final agora ele está no caminho. E talvez essa daqui seja a maior lição que Bartimeu poderia nos ensinar, pois ele não abandonou Jesus depois que recebeu o milagre que ele tanto desejava. Deus não pode ser tratado como um amuleto. Na crendice popular, o amuleto é um objeto que traz sorte, proteção, sucesso, etc. Só que o amuleto ele não dita regras, ele existe para beneficiar o seu dono. Ele não tem planos próprios, ele existe para abençoar os planos daquele que o possui. O amuleto ele não ama, nem exige amor. Na verdade, o amuleto só existe porque o seu usuário ama a si mesmo. Não devemos buscar a Deus quando estamos necessitados. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Deus não existe para nos beneficiar, ao contrário, nós é que existimos por causa dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 3. O Senhor não se adapta aos nossos planos. Nós é que devemos viver segundo seus planos, que são melhores e maiores que os nossos, diga-se de passagem. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Deus nos ama e nos enviou seu Filho para nos salvar, por isso nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas. E vivendo assim, nós não receberemos apenas a bênção de Deus, mas também receberemos a vida e em abundância. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, e nós também devemos seguir a Jesus, que é o próprio caminho. Deus te abençoe.